começar essa conversa com vocês tratando da seguinte questão: faz sentido, nos dias de hoje, a gente se debruçar sobre essa questão do canto primitivo, o canto cristão primitivo, como era o canto no início da igreja? Vale a pena a gente ainda se dedicar a esse estudo? Eu acredito que vivenciamos nos dias atuais talvez a maior crise, porque a igreja já passou. E essa crise se reflete também, principalmente em sua liturgia. E aí a gente percebe que na questão musical a gente está um bocado meio que perdido aí nos dias atuais em relação à música que se executa na igreja. Por isso eu acho que é de suma importância esse retorno às nossas raízes cristãs. Por isso, eu diria até que necessário que aqueles que se dedicam à liturgia na igreja, aqueles que se dedicam ao canto, aqueles que se dedicam até ao estudo da própria história da igreja, façam esse caminho de volta aí, dedique alguns instantes a estudar como foi a música dos primeiros séculos da nossa igreja. Como os primeiros cristãos entendiam o canto litúrgico, o canto sagrado. Como é que eles se relacionavam com esse canto, que papel a música tinha nas suas vidas, no seu dia a dia. Isso fará com que a gente compreenda o quanto nos distanciamos das nossas raízes musicais cristãs. E, quem sabe, fazer uma reflexão acerca do quanto precisamos retornar a elas. Ou do quanto precisamos, digamos que, ressignificá-las nos dias de hoje. A igreja, em seus 2000 anos de história, a igreja sempre soube lidar com as mudanças dos tempos. A igreja sempre soube, de maneira sábia, lidar com os avanços, as mudanças que necessariamente foram ocorrendo no mundo e na nossa sociedade. Em relação à música, as mudanças que ocorreram foram mudanças que vieram a fazer com que esse tesouro cultural, esse tesouro artístico, esse tesouro sagrado da igreja crescesse cada vez mais se tornasse elemento auxiliar na salvação dos homens, na salvação das almas, ou os avanços, porque a música passou nesses 2000 anos, podem até estarem nos distanciando das nossas raízes cristãs, prejudicando até a nossa vida de intimidade com Deus. Então, que essas colocações que aqui eu faço sirvam para que a gente faça uma reflexão na noite de hoje justamente acerca disso. Por isso a importância de se voltar a estudar o canto primitivo cristão. O canto cristão primitivo, eu vou tratar aqui das primeiras manifestações musicais que surgiram nas comunidades cristãs nos primeiros séculos. Né? A gente conhece muito bem o canto gregoriano, talvez não tão bem como deveríamos conhecer, mas a gente, nos dias de hoje, a gente querendo, tem como ter contato com o canto gregoriano. Mas é interessante que a gente vá um pouquinho mais atrás, que a gente volte no tempo até antes do gregoriano ter surgido, para a gente conhecer melhor as raízes da música cristã. Infelizmente, há um grande problema para o estudo do canto cristão nos primeiros séculos. As fontes são bastante escassas. Né? Primeiro porque a notação musical naquele período ainda era uma situação bastante complicada. O som, entre as propriedades do som, a gente tem a altura e a duração. E como representar isso? Como representar um som grave, por exemplo, Dó, um som médio, Dó, um som mais agudo, Dó. Como representar isso graficamente? E a duração? Pode ser um Dó curtinho, Dó, um Dó mais longo, Dó. E como escrever isso? Como representar isso? Então, nos primeiros séculos havia essa dificuldade enquanto à questão da notação musical. Existem muitas transcrições, muitos documentos, muitos papiros com letras de cantos.
Mas só a letra não diz muito sobre o som, a música que eles vivenciaram naqueles períodos. Eu lembro que um dia desses uma senhora foi lá no quartel do Corpo de Bombeiros solicitar uma apresentação da banda de música. E ela levou o repertório das músicas que ela queria, escrita no papel. Eu disse, minha senhora, algumas dessas músicas aqui tem condições da gente tocar, porque nós temos os arranjos, as partituras prontas para a banda de música. Mas tem outras que nós não temos as partituras. Aí ela disse, não tem problema, eu já trouxe aqui a letra de todas elas. Aí me entregou a letra das músicas. Achava ela que somente com a letra da música, a transcrição, as palavras que são executadas pelo cantor, é suficiente para executar a música. Não, eu tenho apenas a letra. Eu posso apenas ler aquelas palavras, mas se eu não conheço a melodia, se eu não conheço como a música é cantada, fica impossível reproduzir aquilo. Ainda mais para uma banda de música em que cada instrumento tem uma função específica. Então, mas muita gente pensa assim, muita gente acha que só com a letra é possível cantar. Várias vezes eu já me deparei em igrejas com situações em que alguém chega assim com a letra da música e diz, mano, toca essa música aqui, eu nunca vi a música em minha vida, mas me entregam a letra da música para tocar. Fica complicado. Nos primeiros tempos do cristianismo, havia esse problema na notação. Então são encontrados até hoje, nos trabalhos de arqueólogos, aí, muitos papiros com letras de cânticos da comunidade cristã. Mas a gente não sabe como era que eles cantavam. O problema da notação é complicado. Tem um material vasto, mas não acerca da notação musical, mas acerca de como o canto era executado nas assembleias cristãs. E esse material a gente encontra espalhado pelos escritos dos padres da igreja. Quando se fala de padres da igreja, os padres da igreja não são necessariamente padres ordenados que receberam o sacramento da ordem, mas são aqueles primeiros líderes das comunidades cristãs, muitos sacerdotes, muitos bispos, alguns leigos, que se dedicaram ao estudo da filosofia, da teologia, até da história da igreja, né? Se dedicaram a esse período. Então a gente tem grandes nomes do período da patrística, aqueles primeiros séculos da igreja. Tem Santo Irineu, São João Crisóstomo, tem Orígenes, Santo Agostinho, temos grandes nomes naquele período. O que é que acontece? Eles, aqui e acolá em seus escritos, davam algumas dicas de como era que o canto era vivenciado nas comunidades cristãs naquele tempo. E é com base nisso que a gente pode traçar justamente o perfil de como era o canto, qual a importância que o canto tinha na vida do cristão naquele período. Eu vou fazer logo de início a indicação de leitura. Geralmente a gente deixa a indicação de leitura para o final, né? Mas eu vou fazer logo de início a indicação desse livro aqui. O Canto Cristão na Tradição Primitiva. É de um jesuíta espanhol, o Xavier Basurco. O livro foi escrito, se não me engano, em 62. Deixa eu confirmar isso aqui. O original é de 1962, o livro. Essa edição aqui é de 2005. Foi lançado aqui no Brasil pela Paulus. Ele fez um trabalho exaustivo sobre justamente esses escritos dos padres da igreja acerca de como o canto era executado. Mesmo esses escritos, eles carecem ainda de um estudo mais aprofundado. Mas aqui a gente encontra condensado material suficiente para a gente compreender o papel que o canto tinha na vida espiritual do cristão naqueles dias, naqueles tempos. Recomendo a leitura. Não só para quem lida com o canto, mas para quem quer entender um pouquinho a vida dos primeiros cristãos. É imprescindível para entender como viviam os primeiros cristãos. Passar os olhos aqui nesses escritos, porque vai ajudar a gente a compreender bastante alguns elementos que, de certa forma, ainda estão presentes até nos dias de hoje. E muitas vezes são vistos de maneira incompreensível. Mas nesse livro a gente encontra respostas. Vamos lá. Eu falei do problema da notação. Como escrever os sons de uma música, né? Hoje em dia a gente tem uma notação bastante, digamos que, eficaz. Conseguimos registrar de maneira bastante satisfatória a altura dos sons, a duração dos sons. Temos uma notação, uma música bastante eficaz. Mas naquela época não era bem assim.
O primeiro documento que a gente tem, a primeira fonte, primeira lá, histórica, acerca da notação musical, é o chamado Epitáfio de Cíceros, encontrado em uma lápide próxima a Éfeso, na Turquia. É o primeiro registro conhecido de uma notação musical completa. Ele data do século II. Muitos séculos antes já se fazia música. A música está presente na história da humanidade. Desde o primeiro momento em que o homem pisa aqui na Terra, o homem já faz música. Né? O homem já faz música. O homem já se interessa pelos sons. Os sons que estão presentes na natureza, o canto dos pássaros. A mãe já costuma cantar para embalar o filho. Até o choro com a perda de alguém termina se convertendo em música. Então o homem, desde os primeiros momentos em que pisa aqui nesse planeta, ele já começa a se maravilhar com os sons. Mas registrar isso, fazer um documento registrando esses sons, é algo bem mais tardio. Pitágoras viveu alguns séculos antes de Cristo e já trabalhava com música. Mas não se tem nenhum registro, uma anotação de como era a música que Pitágoras fazia. A gente tem, do século II, esse é o documento mais antigo, completo, acerca de uma notação musical. É essa lápide aqui. Aqui tentaram fazer uma transcrição. Está misturado no texto grego os sinais que dão indicação de como a música deveria ser executada. A gente tem o texto, e se vocês prestarem atenção, acima do texto tem os sinais pequenininhos aqui, que vão servir para indicar como isso deveria ser cantado. Em relação à transcrição disso para a música moderna, pronto, é mais ou menos isso aí. Aqui nós temos o texto grego, e acima do texto se colocavam alguns sinais, algumas letras, e alguns sinais. Essas letras vão indicar as notas que serão utilizadas para executar o canto. Aqui é a letra do canto que vai ser executado, cantado. Né? Então, numa linha acima, as notas e alguns sinais que vão dar indicação quanto ao ritmo, a métrica, como isso vai ser executado. Aqui eu colar alguns sinais. A transcrição, claro, existe divergência hoje entre os musicólogos que trabalham com esse tipo de material, como seria a transcrição perfeita. Ninguém sabe. Mas os trabalhos de pesquisa, em algum ponto, já há um consenso. Já há um consenso, mais ou menos, do que o que é que essa partitura queria representar. Já há um certo consenso. E aí, transcrevendo ela para uma notação musical moderna, seria mais ou menos isso aqui. Esse é o canto, o Epitáfio de Cíceros, com o texto grego, a notação musical antiga, com os acentos indicando o ritmo, e aqui as notas numa notação musical moderna. Como é que isso soaria? Vamos ouvir? Você tem ideia mais ou menos de como era esse canto. Ainda não é um canto cristão, é um canto encontrado dentro do mundo da civilização greco-romana. Né? Com isso, nós temos uma ideia, mais ou menos, de uma melodia
trabalhada nos primeiros séculos, século II. Período em que ainda estava bastante difícil de se adotar uma notação musical mais exata, mais precisa. Mas com os estudos dos musicólogos, hoje em dia a gente tem como reproduzir alguma coisa. Esse é o documento mais antigo, a partitura mais antiga, completa, de um trecho musical que a gente tem. Mas vamos lá. E a primeira música cristã? Primeira partitura de uma música cristã. Há uma série de documentos, uma série de papiros que foram encontrados em Oxirrinco, uma cidade do Egito. Essas partituras foram jogadas lá em um lixão. O lixo, todo o lixo da cidade era jogado, ficou lá soterrado durante anos, séculos, e no início do século XX, os arqueólogos descobriram uma grande quantidade de papiros. Tem de tudo lá. Desde material, digamos que da administração pública da época, documentos dos governantes, desenhos, letras de músicas, documentos de todos os tipos. E lá foi encontrado, em 1918, mas ele só foi publicado em 1922, um papiro que traz a transcrição de um canto cristão com aquela notação daquele tipo, a notação musical daquele tipo que era adotado pelo mundo greco-romano naquele período. Então era do século III. Então, o registro mais antigo de uma música cristã, de uma partitura cristã, data do século III. Antes disso, não temos segurança nenhuma para precisar como eram as melodias executadas no período anterior. Esse é o papiro. Vejam que é pequenininho, né? Um pedacinho de papel, a régua lá embaixo, para a gente ter ideia do tamanho dele. E esse papiro encontrado lá em Oxirrinco, ele é o papiro catalogado sob o número 1786. Tem vários, mas ele tem um canto cristão. A letra diz mais ou menos assim: depois que o mundo fizer silêncio, depois que as estrelas pararem de brilhar, depois que tudo silenciar, depois que os rios pararem com seu murmúrio, nós cantaremos os louvores a Deus. E todo mundo vai se unir ao nosso canto em um grande aleluia. Amém. Amém. É isso mais ou menos o que diz o texto do canto. Foi feita uma transcrição para a notação moderna. E está aí mais ou menos como seria a partitura. Tem um trecho falado, e depois uma parte cantada. Né? Aqui seria o trecho falado, recitado por um cantor. Em seguida eles começam a cantar a melodia. Depois se fala novamente, um trecho falado, e depois se volta a cantar. Vamos ouvir? Primeiro está sendo mostrada a letra do canto. Uma transcrição para os nossos dias da letra, uma tradução, na verdade, para o inglês. E depois eles executam o canto. Tem algumas falhas nessa execução aí. Depois a gente vai discutir quais são as falhas. Essa é a parte falada. Eles vão começar a cantar. Padre
Quando eles falam de que vão erguer a voz para cantar, eles dizem que vão erguer a voz para cantar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso aqui permite que seja identificado como um canto cristão. Ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está repetindo aí. Graças aos estudos da musicologia, a gente pode ter uma ideia de como era mais ou menos o canto dos primeiros cristãos. Esse do século III. Né? Vamos continuar falando do nosso canto cristão. As influências que o canto cristão recebeu nesse seu surgimento lá, século I. De onde vieram as influências? O canto cristão, para começar, ele se distingue do canto do judaísmo, embora ele tenha recebido grandes influências do judaísmo. Também recebeu influências da cultura greco-romana. Do judaísmo, ele recebeu influência principalmente da cantilena, que hoje os músicos chamariam de recitativo, um tipo de recitativo, e da salmodia. A cantilena era como os textos bíblicos eram cantados no templo e na sinagoga. Por exemplo, não se lia o texto do livro do Êxodo na sinagoga. O rabino cantava. Não se lia o profeta Isaías. Quando se fala ler nesse período, e alguém leu, quando se fala, por exemplo, que Jesus entrando na sinagoga, lê o trecho do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me enviou, né? Ele cantou. O comum era cantar naquele período. E cantar, agora, tinha uma maneira de cantar os textos bíblicos, e tinha uma maneira diferente de cantar os salmos, a salmodia. Os cristãos herdaram isso do judaísmo. É como se hoje em dia a gente presenciasse isso quando o padre canta o Evangelho, ao invés de ler o Evangelho na hora da missa. Ele canta o Evangelho. E as regras, a maneira dos judeus cantarem os salmos, herdamos alguma coisa dessa influência judaica, que futuramente se tornou os modos gregorianos. Claro, vieram também influências da música grega, da música folclórica, dos povos com que o cristianismo teve contato, e tudo isso ajudou a formar uma identidade própria do canto cristão. Então nós temos principalmente essas influências aí: a cantilena e a salmodia, que vem do judaísmo, a maneira de cantar os salmos, que infelizmente se perdeu praticamente nos nossos dias, é mantida apenas nos mosteiros, as comunidades de religiosos que ainda estão obrigados à liturgia das horas, por conta da regra, e cantam os salmos. É raro encontrar quem ainda cante utilizando os modos gregorianos, em latim, e canta utilizando os modos gregorianos. Aqui no Brasil, alguns mosteiros fizeram adaptação e estão cantando em português. Já deixa de ser canto gregoriano, embora ainda estejam se inspirando na melodia desses modos de cantar o salmo. Então, há uma tradição bimilenar na igreja que preserva 8 maneiras, 8 constâncias melódicas lá, em que se pode utilizar para cantar os salmos. Mas pelo menos está se perdendo, o que a gente presencia nos nossos dias, quando a gente vai à missa, é cada salmista inventando a sua melodia. Ou então ele assiste lá na TV, alguém canta uma melodia lá, ele acha bonito, resolve, escuta, resolve reproduzir na missa da paróquia, o povo fica perdido, às vezes não consegue nem responder o refrão. Enquanto a igreja tem um tesouro em relação ao canto dos salmos,
que é inexplorado. Muitas vezes totalmente desconhecido por aqueles que trabalham com música nas paróquias. Vamos lá. Hoje é um salmo pop. Foi? Hoje é um salmo pop. O salmo pop, totalmente dissociado do que seria a identidade cristã, do canto cristão. Eu vou mostrar para vocês um exemplo da cantilena judaica. Como provavelmente Jesus deve ter cantado lá o trecho de Isaías na sinagoga. Não me perguntem nada de hebraico, porque eu não sei para onde vai. Mas eu sei que ele é lido da direita para a esquerda, por isso vocês vão ver aí. Teríamos um paralelo da cantilena no canto do Evangelho, na missa, feita pelo sacerdote. Todas as leituras do Antigo Testamento podem ser Reparem que acima do texto tem alguns acentozinhos que também servem para auxiliar no canto. O vídeo é longo, eu creio que é suficiente para ter a ideia da cantilena que influenciou os cantos dos primeiros cristãos. Bom, vamos lá, vamos conhecer melhor esse canto cristão nos primeiros momentos lá da nossa igreja. Primeiro, temos que observar que há uma grande ligação entre o canto e a letra que está sendo cantada. E que fique estabelecido logo desde já, né? Fique estabelecido, todo mundo não tenha sombra de dúvida nenhuma de que a letra é mais importante do que o canto, do que a música. Os primeiros cristãos entendiam que a música, a melodia, vinha no segundo plano. O mais importante é o texto que vai ser cantado. Digamos que a música existe para servir a palavra de Deus, que está presente no texto sagrado. Então, o mais importante é que o texto seja cantado de maneira que possa ser compreendido pela Assembleia. Por isso, o cantor não deve fazer uso dos seus dotes vocais, de sua técnica vocal para dar um show. Não, ninguém quer saber se o cantor tem a voz bonita, se ele canta muito bem, se ele é hiperafinado. A preocupação do canto, primeiro, no meio dos cristãos, não era essa. O texto era que deveria estar em primeiro lugar. Primazia do texto sobre a melodia. O objetivo era destacar a palavra de Deus. Por isso a melodia deveria ser isenta de toda característica profana. Não se cantava na celebração dos cristãos do mesmo jeito que os cristãos ouviam os cantores cantando nos anfiteatros, nos circos romanos, nos cultos dedicados aos deuses gregos, aos deuses do Império Romano. Não. Havia uma primazia do texto. O texto era o que tinha que estar em primeiro lugar. A palavra de Deus. A música vinha como um acessório. Então, toda a característica da música profana deveria ser evitada no canto cristão. E isso ia ao ponto de proibir o canto das mulheres em alguns lugares. Eu vou dizer o porquê. Deveria ser evitado o uso de instrumentos musicais. Não se utilizava instrumento musical nenhum nesse período. Nenhum instrumento musical. Deveriam ser evitados os ornamentos vocais que normalmente os cantores faziam nos seus shows, nas suas apresentações, nas feiras, nos teatros, nos circos. Tudo isso deveria ser evitado. Era a palavra de Deus que deveria aparecer. O texto sagrado. Bem diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Bem diferente. Mas vamos lá. Outra coisa bastante interessante
Ainda sobre essa questão do canto. Os escritores desse período, quando tratam do canto cristão, são unânimes em falar da importância do cantor vivenciar o que está cantando. Não é simplesmente ele reproduzir o som, reproduzir as palavras, como é que hoje em dia eu pego uma gravação para tocar lá, pronto. É algo sem alma, sem vida, mas o som está sendo reproduzido. Então o cantor não deveria ser apenas um reprodutor do som, reproduzir o som, não. Ele deveria cantar com a mente, com o coração, mergulhado no texto que ele estava cantando. Um exemplo disso eu vou ler aqui para vocês. São palavras de Dídimo de Alexandria, um dos escritores cristãos desse período. Ele vai dizer o seguinte: ao que está cantando o salmo, faz falta entender o sentido do que está dizendo. No canto, o principal não é preocupar-se de como modular a voz, mas em entender as coisas que se cantam. E o Senhor rejeita aqueles que não cantam desta forma, mas unicamente se preocupam de como emitir a voz. Ou seja, os escritores daquela época, muitos santos, muitos canonizados, a gente tem, isso se repete, esse pensamento, de vários santos naquele período. Santo Agostinho vai dizer a mesma coisa, São João Crisóstomo vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer que o Senhor rejeita aqueles que não cantam dessa forma, ou seja, estão preocupados com a voz sair bonita, com a modulação da voz, com os melismas que ele está inventando, se está saindo bonito. Ou seja, o Senhor rejeita aqueles que se preocupam em fazer um showzinho à parte, na hora do canto dos salmos. O canto também é visto como um grande auxiliar no processo de fazer com que o cristão conheça, memorize, saboreie a palavra de Deus. Os judeus do antigo judaísmo, até hoje em dia, se preocupam muito em memorizar textos da Sagrada Escritura. Se brincar, tem judeu que canta os 150 salmos todos de cor. Se brincar. Eles memorizam, eles têm umas técnicas de memorização que decoram o texto todo. Os primeiros cristãos viam certa importância em se memorizar alguns trechos da Sagrada Escritura, alguns cantos. Então o que é que São Basílio diz? Olha lá. O salmo cantado torna-se assim uma medicina divina para a cura do espírito humano. A gente vai voltar a falar sobre essa questão do poder curativo do canto. Então, o salmo cantado torna-se assim uma medicina divina para a cura do espírito humano ferido pelo pecado. Os médicos experientes, quando têm de curar um paciente com um remédio amargo, têm o costume de ungir uma ou outra vez com mel a borda do cálice. Desta forma, o enfermo recebe seu remédio sem sentir o gosto desagradável. Deus fez a mesma coisa no canto do salmo, juntando o mel da melodia ao remédio de suas palavras divinas. Ou seja, o canto era como se fosse um mel colocado na borda do cálice para facilitar tomar aquele remédio amargo. No sentido aí de que o canto ajuda a gente a beber, a saborear a palavra de Deus presente no texto. Ele vem como um acessório. A palavra de Deus é que é o remédio divino. A palavra de Deus é que nos cura. O canto é só o mel colocado na borda do cálice. Eu faço isso às vezes com meus filhos lá, quando tem que tomar um remédio amargo, né? Eles não querem de jeito nenhum. Então, o canto seria um artifício utilizado para tornar mais fácil esse assimilar o texto sagrado. E São Basílio, que não só São Basílio, isso aparece no escrito de vários escritores desse período. Eu apenas escolhi São Basílio ali, né? Vamos lá. Os primeiros cristãos, em relação ao canto, eles enxergavam certas propriedades sobrenaturais no canto. E eles herdaram isso de toda a cultura do mundo de então. Em todos os povos, sempre os homens viram na música algo de sobrenatural. Então, o poder extraordinário da música nas antigas culturas é algo indiscutível. Pelos historiadores, quem se debruça sobre culturas antigas vai ver que em todas elas a música tem uma função, tem algo de sobrenatural.
Por exemplo, nos mitos gregos da lira de Orfeu, em que Orfeu desce ao Hades e com o toque da sua lira consegue ressuscitar Eurídice, né? Eurídice, a amada de Orfeu. Foi nos infernos e trouxe a amada de lá, ressuscitou ela com a música. Inclusive, quando ele chega na entrada do Hades, na mitologia grega, Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava a porta do inferno, está lá devorando, não deixava ninguém entrar nem sair de lá, e ele, com o toque da lira, faz Cérbero dormir e entra e resgata a amada dos infernos, do mundo grego, né? A flauta de Pan, Pan, o deus que tinha uma flautinha lá que encantava quem ele quisesse, tinha poderes mágicos nessa flauta. Até no mundo judaico, a gente vê, no mundo dos judeus, a gente vê um episódio narrado na Bíblia de Saul e Davi, em que o espírito maligno se apoderava de Saul e Saul ficava virado de raiva, queria matar todo mundo, queria destruir tudo quando esse espírito maligno se apoderava dele. E então recomendaram que arranjasse alguém que tocasse harpa. E aí é quando Davi entra no palácio de Jerusalém. Davi entra no palácio do rei Saul, justamente para tocar, para acalmar o rei. Quando ele tocava os acordes lá, as notinhas dele lá na sua ainda primitiva harpa, ou a lira, o demônio que afugentava o rei Saul se afastava. Então, os primeiros cristãos sempre viram o canto como portador de algo sobrenatural. O canto, ele, de certa forma, ele faz uma ponte com o mundo sobrenatural. E isso é pacífico em todos os escritores que falam a respeito disso. Não há ninguém que discorde disso. Apenas, se eu não me engano, São João Crisóstomo vai criticar algumas mães que costumavam colocar uns sininhos, as siletazinhas pequenininhas, no braço das crianças. Também hoje em dia coloca uma figa, né, no braço dos meninos, eles para afastar a mal olhado, né, para afastar uma série de outras coisas aí. Já havia um costume, lá nos primeiros cristãos, de adquirirem sininhos consagrados a determinadas divindades para colocar no braço das crianças, e aí quando o sininho balançava, afastava os maus espíritos. Então São João Crisóstomo vai criticar isso, essa superstição. Ele vai dizer que não tem nada a ver, que os cristãos não deveriam fazer uso disso. Mas todos reconhecem que há um certo poder sobrenatural na música. Então, eles viam também uma certa função de catarse psicológica no canto cristão. A música, em todas as culturas, principalmente no mundo grego, eles já tinham percebido, tem algumas lendas de que, por exemplo, Pitágoras fez alguns experimentos, né, estudando alguns modos lá de se fazer música. Tem uma lenda lá que diz que certa vez estava rolando uma orgia dedicada a Baco, o Dionísio, né? Uma orgia lá, e Pitágoras disse, vamos acabar com essa orgia, pronto. Chamou os músicos e disse, toquem de acordo com um determinado modo. Pronto, ele tocou de um jeito que de repente o povo perdeu o interesse pela orgia e foi todo mundo embora. Então ele conseguiu provar para os alunos dele que a música tinha o poder de mudar o ânimo das pessoas, o interesse das pessoas. Napoleão Bonaparte ele dizia, né, coloca uma banda de música na rua que o povo a seguirá para a festa ou para a guerra. A música tem o poder de mexer com o ânimo das pessoas. E os primeiros cristãos viam também esse poder no canto sagrado. Vou ler aqui um trechinho para vocês. São palavras de São Basílio. São Basílio diz o seguinte: os salmos, enquanto lhes é possível, reprimem os defeitos desordenados que vão surgindo no espírito humano através de sua vida e o fazem por meio da harmonia suave e agradável que faz nascer pensamentos honestos. Ele continua. E, embora alguém se encontre irado como uma fera, tão logo começa a deleitar-se no canto dos salmos, desaparece imediatamente sua ferocidade, adormecida pela melodia. São Basílio está falando aqui do canto dos salmos, da salmodia, e ele diz que os salmos amassavam a fera que tem dentro de nós. Os salmos faziam com que aqueles sentimentos desordenados que surgem na nossa vida fossem afastados e dessem lugar
a pensamentos honestos. Então eles viam um certo poder sobrenatural no canto dos salmos, uma certa catástrofe psicológica. São João Crisóstomo vai dizer, São João Crisóstomo diz: supondo um homem entregue aos mais baixos vícios, enquanto está cantando com respeito os salmos, adormece a tirania de suas paixões. Mesmo o homem entregue aos mais baixos vícios, São João Crisóstomo vai dizer que enquanto ele está cantando com respeito os salmos, adormece a tirania de suas paixões. E embora esteja oprimido por inumeráveis males e seja vítima de uma profunda tristeza, a suavidade desses cantos alivia a sua dor, eleva seus pensamentos e levanta seu espírito até o céu. Então vejam que importância tinha a salmodia na vida dos primitivos cristãos, da igreja dos primeiros séculos. Próclo, que foi patriarca de Constantinopla na primeira metade do século V, ele diz o seguinte: saudável é sempre o canto dos salmos, o qual acalma com o mel de sua melodia os afetos desordenados. Como a podadeira para os espinhos, assim é o salmo para a tristeza. Pois o salmo suavemente cantado amputa as dores do espírito, corta pela raiz a tristeza, limpa de toda perturbação, recria os oprimidos pela dor, provoca a compulsão nos pecadores, excita a piedade. Esses três autores aqui que eu acabei de ler estão falando da salmodia, do canto dos salmos, que a igreja guardou em sua tradição, no canto gregoriano, e que a gente despreza totalmente hoje em dia. Né? Voltando. O poder apotropaico do canto cristão. Que palavra esquisita. O que é isso aí, esse apotropaico? Apotropaico seria o poder de afugentar os demônios. Os primeiros cristãos viam também essa peculiaridade do canto cristão. Eles acreditavam que o canto cristão, assim como a harpa de Davi afugentou o demônio de Saul, o canto cristão tinha o poder de afastar os demônios. E além de afastar os demônios, ele tinha também o poder epiclético. O que é isso? Epíclese é toda oração em que se invoca a presença de Deus. Por exemplo, na missa, quando o padre e o sacerdote diz: mandai o vosso Espírito Santo a fim de que as nossas oferendas mudem no corpo e sangue de Cristo. O padre não fala isso? Essa oração é chamada de epíclese. Por quê? Porque está se invocando a presença de Deus, o Espírito Santo. Então eles viam esse duplo poder, o apotropaico e o poder epiclético. Afugentava os demônios e atraía a presença divina, a presença dos anjos. Isso também aparece na quase totalidade dos escritores dos primeiros séculos. Hoje em dia se perdeu essa dimensão do canto, né? Infelizmente, a maioria das pessoas que lidam com o canto litúrgico, na grande maioria, não tem uma formação catequética adequada, não tem uma formação litúrgica adequada, e a coisa em nada fica diferente da música que é executada fora dos templos. Não pensam o canto litúrgico como detentor dessas realidades, desse poder sobrenatural. Isso se perdeu do canto cristão de hoje em dia. No final, isso é uma formação musical. No final das contas, não tem uma formação musical. Né? Formação musical também. Não existe uma formação. Não é só a questão técnica. Né? Isso. É tanto artística. Artística mesmo. Na maioria das vezes assim, um negócio de improviso. Eu fui uma vez conversar com os músicos lá da paróquia próxima aqui, e um músico lá disse assim: olha, eu nunca escutei isso a respeito da música aqui não. Se você está me falando, é novidade. Eu não sabia que tinha. Eu fui falar sobre como escolher os cantos para a missa, né? Eu não sabia que tinha essas regras não. Eu abro o livrinho lá, aí tem lá dizendo: canto de entrada, eu pego qualquer um, canto de comunhão, eu pego qualquer um. Eu não sei disso, porque eu tocava num grupo de pagode ali no bar. Mas aí o pessoal do Texto dos Homens disse que não tinha ninguém para tocar aqui, e como eu tocava violão lá, me chamaram: rapaz, eu vou tocar violão lá na igreja. Eu vim tocar nas missas.
de tocar violão na igreja. Mas não sei de nada disso não. É a primeira vez que eu estou escutando que é assim, que tem regra para fazer as coisas aí. A maioria das vezes acontece isso em muitas paróquias. O músico é destituído de conhecimento musical, técnico e até artístico. A música é uma arte. Não tem formação catequética muitas vezes e tem uma péssima formação litúrgica. E aí a gente é que sofre, né? A gente é que sofre muitas vezes presenciando alguns shows aí que são terríveis, que não deveriam ser ouvidos nem no teatro, quanto mais dentro da igreja. São João Crisóstomo vai dizer o seguinte: desde que o salmo cai no meio de nós, ele reúne as vozes diversas e forma de todas elas um canto harmonioso. Jovens e velhos, ricos e pobres, mulheres e homens, escravos e livres, fomos arrastados em uma só melodia. E o músico, fazendo soar com arte as diversas cordas de sua cítara, compõe com elas um só canto, apesar de serem múltiplos os seus sons. É preciso ainda espantar-se de que nossos salmos e nossos cantos tenham o mesmo poder? Um não é mais do que o outro. Não existe nenhuma distinção, nenhuma diferença. Todos nós temos a mesma honra. Repito, uma só voz se eleva de distintas línguas ao Criador do Universo. Isso denota um elemento que todos os primeiros cristãos enxergavam no canto. O canto cria comunhão. O canto é fator de unidade, de comunhão. Assim como a cítara tem várias cordas diferentes. É a alegoria utilizada aí por São João Crisóstomo. Tem várias cordas diferentes, mas se produz uma única música. Então, numa assembleia, homens, mulheres, ricos, pobres, cada um com a sua voz, cada um emitindo a sua voz individual, faz com que o conjunto se transforme em uma única voz, uma única música que é ofertada a Deus. O canto é fator de comunhão também, de unidade da Assembleia. Por isso ele diz que uma só voz se eleva de distintas línguas ao Criador do Universo. Resquícios desse período, desse entendimento de que o canto é um elemento de unidade da Assembleia, um elemento de comunhão, de certa forma, aparece ainda na nossa liturgia quando o sacerdote diz: unidos aos anjos e santos, cantando a uma só voz. Eles também entendiam que o canto nos une ao mundo espiritual, aos anjos, aos santos que já estão na glória. Por isso, isso que é dito na liturgia não é só força de expressão poética, não. Os cristãos acreditavam nisso, que quando ele canta na celebração, quando ele canta na liturgia, ele canta junto com os anjos. Os anjos estão do lado dele cantando. Ele participa dessa realidade espiritual, desse canto espiritual que é o canto dos anjos. Por isso, quando o sacerdote diz na missa, unidos aos anjos e santos, cantando a uma só voz, isto é uma realidade. Uma realidade. A gente não vê com os nossos olhos, mas é algo real. Não é porque eu não vejo os anjos e os santos cantando comigo que eles não estão cantando o triságio, o santo, santo, santo. Os primeiros cristãos acreditavam piamente nisso. Quem que acredita nisso hoje em dia? Quando a gente canta na missa, a gente está cantando junto com os anjos e santos. Eles acreditavam que o canto não só une a Assembleia, como também liga a Assembleia a essa realidade espiritual, de maneira que uma só voz se eleva de distintas línguas ao Criador do Universo. Isso era apenas quando a Assembleia Cristã se reunia, que o cristão dava essa importância à música, ou no dia a dia o cristão também, de certa forma, valorizava, abria um espaço para o canto dos textos sagrados. Então, a gente encontra em vários escritores desses primeiros séculos algumas informações aqui e acolá sobre como era a vida do cristão no dia a dia. Então, em alguns momentos se fala, por exemplo, do canto em casa, a família reunida em torno da mesa antes das refeições. Cantavam salmos. O canto estava presente nos momentos do trabalho. Em muitas de suas atividades, o cristão, às vezes até para certa forma
esqueceu um pouquinho dos rigores do trabalho e se dedicava ao canto, e cantava também. Entre os vários textos, eu vou ler aqui para vocês o de São Jerônimo. São Jerônimo, ele fala justamente de como atrativo e popular era o canto cristão, também fora dos recintos sagrados. Diz ele, né? Neste pequeno povoado de Cristo, fora dos salmos, o silêncio é completo. Ele está falando de uma determinada comunidade de cristãos e ele diz que fora dos salmos, o silêncio é completo. O silêncio também é muito valorizado nos textos dos primeiros cristãos. Então, São Jerônimo continua. A qualquer lado que nos volvamos, o lavrador, enxada na mão, canta e torna a cantar o aleluia. O ceifador, gotejando de suor, recreia-se com os salmos. E o vinhador, enquanto com curva foice poda as videiras, entoa algo dos poemas de Davi. Tais são as cantilenas desta terra. São estas, como se diz vulgarmente, as canções de enamorados. O pastor as assobia. São estas as ferramentas de cultivo. Em grego há uma palavrinha, o keleuma, que significa o canto que embala o trabalho. As lavadeiras costumavam lavar roupa antigamente cantando as músicas, né? Aqui a gente tem até as catadeiras de mangaba, né? Que cantam enquanto estão trabalhando. Então os cristãos tinham costume de fazer isso também nos primeiros séculos. Cantavam o keleuma, que é justamente o canto que acompanha o seu labor, o seu trabalho. E esse canto era inspirado também nos textos sagrados. Então, o canto cristão não se resumia apenas ao ambiente do templo, o ambiente da comunidade religiosa, a celebração eucarística. O cristão levava esses cantos para o seu dia a dia. E no seu dia a dia, as suas horas de trabalho também eram, de certa forma, tinham o texto sagrado, o canto dos salmos de Davi, como fundo musical. Estava sempre presente o canto na música no dia a dia desses primeiros cristãos. Vamos voltar aqui a uma só voz. Lembra que São João Crisóstomo, como nós vimos, falava que o instrumentista, de várias cordas diferentes, produzindo vários sons diferentes, ele tira uma única melodia. A assembleia, embora constituída de homens, mulheres, ricos, pobres, todos cantam a Deus a uma só voz. Os primeiros cristãos viam com grande importância essa questão da uma só voz, a unidade do canto, a ponto de não ser dividido nas celebrações cristãs a polifonia, o canto a várias vozes como a gente tem hoje em dia. Quem canta em coral aqui sabe como é que funciona, né? Temos lá as vozes femininas, soprano, mezzo-soprano, o contralto, as vozes masculinas, o tenor, o barítono, o baixo, e cada um executa a sua parte, que é diferente da parte do outro naipe, do outro grupo de cantores. E somando aquilo que é cantado por cada uma dessas vozes, nós temos a harmonia, temos o canto, propriamente dito. Às vezes, se a gente colocar apenas o baixo cantando, a gente não reconhece a música. Se colocar apenas o contralto cantando, a gente não reconhece a música. Mas ouvimos a totalidade da música, a música como foi pensada pelo compositor, o canto polifônico, quando todas as vozes, embora distoantes, cada uma cantando uma coisa diferente do outro, mas conseguem justamente executar um canto de maneira harmônica. A harmonia seria isso, a combinação simultânea de diversos sons distintos. Então cada um está cantando uma nota diferente ao mesmo tempo e há uma combinação. Aí nós temos a harmonia. Isso não era aceito no canto dos primeiros cristãos. Todo mundo cantava em uníssono. Isso era um grande sinal da unidade da Assembleia. A Assembleia mostrava-se unida, apresentava-se unida diante de Deus quando cantava a uma só voz. Só séculos depois, no início da modernidade, é que o canto coral, o canto polifônico consegue encontrar espaço dentro da igreja e o fez de maneira magnífica através de compositores
e aqui eu cito Palestrina, que é talvez o maior compositor de canto polifônico sacro que a igreja já teve. Santo Ambrósio, ele inseriu no canto cristão uma forma diferente de cantar, o chamado responsório. Isso lá no por volta do século IV. Santo Ambrósio deu uma grande contribuição para a música da igreja. Até hoje, quem tiver interesse, faz pesquisa lá na internet, procura lá pelo canto ambrosiano. Até hoje é o canto próprio da liturgia celebrada na Diocese de Milão, onde Santo Ambrósio foi bispo. Santo Ambrósio, com o seu canto na sua diocese, ele se preocupava muito com o canto. E esse canto da Diocese de Santo Ambrósio teve uma grande importância na conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz: quantas vezes eu não chorei porque as lágrimas ouvindo a beleza do canto ambrosiano, que é mais antigo que o canto gregoriano. Né? Então, o que é que Santo Ambrósio fez? Ele inseriu uma maneira diferente de se cantar o salmo, chamado responsório, que consiste em um refrão, que é cantado por toda a Assembleia, e esse refrão, ele, entre uma repetição e outra do refrão, um solista canta uma estrofe, alguns versículos do salmo. Por isso a gente fala hoje em dia de salmo responsorial. É a maneira mais comum de se cantar os salmos hoje em dia nas missas, mas não é a única. A própria instrução geral do missal romano diz que existem outras maneiras de se cantar o salmo. Quem inventou essa maneira de cantar o salmo, fazendo uso de um refrão, foi Santo Ambrósio. Existe a maneira antifonal, o uso de uma antífona, que é cantada no início do salmo, depois o salmista ou os cantores cantam todo o salmo sem interrupção, e ao final do salmo se repete a antífona. Então Santo Ambrósio deu uma grande contribuição para o canto da igreja, o canto ambrosiano. Eu já disse que tiver interesse, dá uma procurada lá na internet. Mas aquele que se tornou o canto ambrosiano, como eu disse, é o próprio da Diocese de Milão, mas houve um canto que se tornou o canto oficial de toda a igreja católica, de toda a igreja aqui do Ocidente, que é o canto gregoriano, que foi, de certa forma, organizado, codificado por São Gregório Magno. São Gregório Magno, diferente do Papa, se não me engano, em 1590. 1590. 590. Aliás, em 590, no ano 590. E ele, de certa forma, bom, não se tem certeza se ele era compositor, se ele escrevia música, mas quem organizou o canto foi ele. Ele que, de certa forma, catalogou as melodias existentes, de certa forma, é daí que surgem as primeiras coletâneas de canto cristão, registro das melodias, e esse canto passou da Diocese de Roma, se espalhou para todo o mundo latino. O canto gregoriano temos até hoje, que ainda hoje é o canto próprio da liturgia romana. Não foi abolido com o Vaticano II. A Sacrosanto Concílio disse que o gregoriano deveria ter o primeiro lugar. Mesmo após o concílio, o gregoriano deveria ter o primeiro lugar nas nossas celebrações. Infelizmente, na nossa realidade aqui do nosso Brasil, o gregoriano não tem o segundo lugar, nem o terceiro, às vezes nem o último, não lhe dão nenhum lugar nas nossas celebrações litúrgicas. Mas o próprio concílio disse que deve ser mantido o canto gregoriano, que é o canto próprio. É o canto que, de certa forma, está intimamente ligado à nossa identidade de católicos. São Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. O corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Mas se de fato há muitos membros, e no entanto há muitos membros, e no entanto um só corpo. Com base nesse texto aí, os primeiros cristãos entendiam que a Assembleia, a Igreja, é o corpo místico de Cristo. E o corpo de uma pessoa não consegue, tem até alguém aí que diz que consegue, tem até alguns vídeos aí com as experiências aí,
Mas é possível, por exemplo, Gustavo, que canta no coral, faz a voz do tenor. Tem como você cantar o tenor e o baixo ao mesmo tempo? Não tem. Jacqueline que canta o contralto, tem como cantar o soprano e o contralto ao mesmo tempo? Sai duas vozes diferentes da boca de um único corpo? Não. Então os primeiros cristãos entendiam que se a igreja é o corpo místico de Cristo, se a Assembleia é um único corpo, embora formado de muitos membros, esse corpo deve produzir uma única voz. Por isso não se admitia o canto polifônico. Eles entendiam dessa forma. Uma só voz na Assembleia. Ninguém consegue cantar duas vozes ao mesmo tempo. Isso mostrava a unidade da Assembleia como um único corpo. Era essa a ideia. Cantar a uma só voz, harmonizar os diferentes timbres é, para os padres, alguém é soprano, outro é contralto, outro é tenor, outro é baixo, mas quando a Assembleia canta a uma só voz, isso é para os padres símbolo de uma realidade mais profunda. Expressa a união dos corações na mútua caridade. É sinal da fraternidade espiritual entre os membros da Assembleia, reunida em oração. Era assim que pensavam os primeiros cristãos acerca do canto. São João Crisóstomo vai dizer ainda, em outros tempos, os primeiros cristãos, reuniam-se para cantar salmos em comum. Vejam que interessante isso que ele diz aqui, é uma queixa dele. Nós somos fiéis a este costume. Somente que não havia então em todos mais do que um só coração e uma só alma, enquanto que agora as dissensões e as brigas imperam por todas as partes, em lugar daquela harmonia e daquela única alma. Não era só no canto que deveria haver uma só voz. Esse uma só voz do canto da Assembleia deveria ser expressão da unidade que realmente deveria haver na comunidade cristã. E aí São João Crisóstomo se queixa de que no passado os cristãos eram mais unidos. E na época dele, embora o canto fosse a uma só voz, não havia mais essa unidade de coração, essa unidade, essa verdadeira fraternidade, porque haviam dissensões e brigas no meio da comunidade. Então o canto não estava mais reproduzindo, cumprindo essa função de reproduzir a uma só voz dos fiéis. Vamos lá. O uso de instrumentos. Houveram várias divergências quanto ao canto das mulheres. Alguns aceitavam, outros não. Mas em relação ao canto, ao uso dos instrumentos, isso foi pacífico. Todos os padres da igreja rejeitam o uso dos instrumentos no canto cristão. Aí eu fico pensando, meu Deus, se um cristão do século III, IV, se alguém inventasse aí a máquina do tempo, Sampanhão se alguém inventou, e trouxesse um cristão daquele período para assistir uma missa nossa, aqui no Brasil, hoje em dia. Como é que ele ia se sentir vendo lá na missa atabaque, agogô, reco-reco, berimbau, teclado, baixo, uma infinidade de instrumentos que usam hoje em dia. Ele não iria se reconhecer como cristão, ele ia achar que tem alguma coisa totalmente fora de lugar aí. Então havia uma unanimidade nos primeiros escritores que tratam da questão do canto em relação ao uso dos instrumentos. Os instrumentos não eram admitidos de maneira nenhuma no canto cristão. O órgão de tubos, o primeiro instrumento a ser admitido, só foi admitido pelo Papa Vitaliano do século VII. E mesmo assim ainda demorou a conseguir espaço dentro da igreja. A gente não gostava muito da ideia não, de ter o órgão de tubos dentro dos templos não. Para ele conseguir ter certa hegemonia dentro da igreja, foram uns 2 séculos para o órgão ser aceito por toda a igreja latina. Então vamos lá. Por que os instrumentos eram proibidos nos cultos cristãos? Por que os cristãos não utilizavam instrumento? E aí lembram que eu disse lá no início, que é quando eu mostrei o áudio daquele canto, que é o primeiro canto cristão que encontraram na partitura? Não sei se vocês perceberam, mas tem uma cifra dando as notinhas lá por detrás. Não está somente as vozes. Então, quem resolveu reproduzir nos nossos dias o canto, falhou nisso. Os cristãos não usavam instrumento. Mas alguém resolveu acompanhar com a cítara lá, tocando a melodia juntos. Não, vejam só. Por que os cristãos não acrescentavam os instrumentos? Por
Dois motivos. Primeiro, as práticas pagãs. Os instrumentos estavam ligados à idolatria e à imoralidade. O povo já gostava de fazer um pagode naquele tempo lá e roubavam tudo no pagode. Então os cristãos diziam, esses instrumentos que usam, os mesmos que usam lá, não, depois não estavam achando que fazem lá, podem fazer aqui também. Estão usando os mesmos instrumentos, podem querer tocar o mesmo tipo de música lá, aqui também. Então eles não aceitavam. Haviam verdadeiras orquestras nos teatros gregos, nas festas dedicadas aos deuses pagãos. Muita música, muito vinho, né? Muita farra, e os instrumentos estavam todos lá, em massa. Né? Era algo tipo, pense em escola de samba no Marquês de Sapucaí, a bateria, um monte de instrumentos. Era mais ou menos assim. Mas os cristãos não aceitavam nenhum daqueles instrumentos dentro dos templos, dentro da comunidade. Esse era o motivo. O outro motivo é que nos primeiros inícios do cristianismo surgiu uma corrente espiritualista no judaísmo contemporânea aos padres da igreja, e eles rejeitavam também instrumentos do culto judaico. Filon de Alexandria é um dos expoentes dessa corrente espiritualista. E os padres foram por aí. Não é bom a gente estar misturando as coisas. Então, os instrumentos que são usados nos cultos dedicados aos ídolos, nos bacanais, nas festinhas aí, não devem ser aceitos para acompanhar o canto cristão. E isso foi consenso. Como eu já disse, só no século VII foi que o Papa inseriu o órgão de tubos na igreja. O órgão que permanece sendo o instrumento oficial ainda da liturgia católica. Os outros instrumentos têm uma concessão para serem utilizados. Até porque o órgão não é tão baratinho hoje em dia. Né? Para se adquirir um órgão é um pouco complicado. Então a igreja permite o uso de outros instrumentos, mas o instrumento próprio da liturgia católica ainda é o órgão dos tubos. Os instrumentos na Bíblia. Evandro, mas na Bíblia tem lá dizendo, louvai ao Senhor ao som da cítara, louvai ao Senhor ao som da harpa, ao som da flauta, do tamborim, do pandeiro, dos adufes. E se a Bíblia fala, se o livro de Salmos fala para louvar ao Senhor ao som dos instrumentos, como é que os cristãos lidavam com isso? A palavra de Deus fala para louvar ao Senhor ao som dos instrumentos, e no entanto eles não aceitavam o uso de instrumentos para acompanhar o canto cristão. Como é que fica essa história? Vamos conhecer algum desses instrumentos. Um deles é o saltério. E até por aqui nos nossos dias, de vez em quando aparece alguém por aí vendendo os instrumentos parecidos assim. Já viram? Por aí o pessoal aparece vendendo nas portas, o pessoal comprar. É do nome desse instrumento, que era utilizado pelos cantores para acompanhar o canto do salmo, que surgiu o nome dos salmos. O salmo é chamado de salmo, justamente porque se usava o saltério para acompanhar o seu canto. É daí que vem o nome dos cantos, muitos de autoria de Davi, né, são chamados de salmos, por conta disso. A cítara. Essa é a cítara. Essa cítara aqui, deixa eu me ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cordas, né? Muito bem, guardem isso aí. Isso vai servir para a gente entender um pouquinho essa questão do uso dos instrumentos. Essa cítara tem 10 cordas. Era muito utilizada não só pelo povo de Israel, como por todo o mundo grego-romano. A cítara aparece em várias pinturas antigas, vasos antigos, vasos decorativos, que ilustram lá alguma festa, tem alguém lá com a cítara tocando. A lira. Aí tem uma lira bem antiga, talvez na época de Davi fossem assim, desse jeito aí. Por exemplo, no livro das Crônicas fala assim: então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quantas cordas tem essa lira? Vamos contar? 1, 2, dá para ver as cordas aí? 3, 4, 5, 6, 7. Essa tem 7 cordas. Vamos lá. Uma questão litúrgica. A Bíblia diz para louvar o Senhor ao som dos instrumentos. Os padres da igreja não aceitavam os instrumentos. E aí, como é que fica essa história? Simplesmente os padres da igreja interpretavam os textos bíblicos em que se fala do louvor ao som dos instrumentos de uma maneira bastante interessante. A cítara
de 10 cordas, louvar ao Senhor ao som da cítara de 10 cordas, nada mais é, segundo os padres da igreja, do que você louvar ao Senhor com a sua vida, observando os 10 mandamentos. Esse é um louvor muito maior do que você pegar a cítara e ficar tocando lá e desobedecendo os mandamentos. Então, viva os 10 mandamentos, você está louvando ao Senhor com a cítara de 10 cordas. Você louva ao Senhor com a cítara, com a lira de 7 cordas, se você vive de maneira sacramental. 7 sacramentos. Então, esse era o sentido que os padres da igreja davam aos textos sagrados que falavam de se louvar ao Senhor ao som dos instrumentos. Eles sempre faziam uma interpretação espiritual do texto. Certo? Era assim que os primeiros cristãos entendiam os textos sagrados. Então, vejam bem, alguém pode dizer, dos dias de hoje, mas eu ainda não concordo. Tão bonito Davi dançando lá, não fala, Davi dançou, eu também quero dançar, pô, não canta aí, né, o som da lira, tá? A liturgia judaica, então, era mais animada que a liturgia dos primeiros cristãos. Tinha tambor, tinha símbolos, tinha os pratos lá, né? Tinha de tudo, tímpanos, então era bem mais animada do que a liturgia dos primeiros cristãos. Que negócio meio sem graça. Aí, os primeiros cristãos poderiam responder assim: sim, você também não quer sacrificar os touros, não? Lá do templo de Jerusalém, era da liturgia antiga. Você não quer sacrificar os touros, não, os cordeiros? Eles entendiam que a liturgia judaica era um ensaio para a liturgia mais plena que viria, que era a liturgia cristã. Era uma prefiguração daquilo que estaria por vir. O Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. Então não tem sentido, eles não viam sentido nenhum de resgatar os instrumentos dentro da liturgia deles para acompanhar o canto cristão. Porque a antiga aliança deu a nova aliança ao seu lugar. É uma outra maneira de se prestar culto a Deus. É uma outra maneira. Não mais se sacrificam os touros, não mais se sacrifica o cordeiro. Cristo já simulou uma única vez por todos nós. Não tem sentido a gente também resgatar bandeiro, adufe, tímpano, trazer aquele instrumental todo para dentro da liturgia cristã. Então, foi dessa maneira que os primeiros cristãos entenderam a questão do uso dos instrumentos. Como eu já disse, a introdução do órgão de tubo se deu apenas pelo Papa Italiano no século VII. Ou seja, 7 séculos a igreja sem aceitar nenhum instrumento em sua liturgia. A proibição do canto das mulheres. Eita! Que igreja machista, né? Não estava nem as coitadinhas cantar. É uma situação complicada. Ainda hoje, há uma norma na igreja. Deixa eu dizer qual é a instrução que tem essa norma. Pronto. É uma instrução sobre a congregação dos ritos, a música sacra, sobre a música na Sagrada Liturgia de 1967. Ou seja, é pós-conciliar. 1967. Lá diz assim: se no grupo de cantores houver a presença de mulheres, o grupo de cantores não pode cantar no presbitério. Não pode ficar no presbitério. Se for só homens, pode mandar para o grupo para cantar lá no presbitério perto do padre. Mas se tiver mulheres, canta em outro lugar. Mas no presbitério, não. A gente pode traçar um paralelo com a questão de ministras da Eucaristia no presbitério. A gente pode traçar um paralelo com a história de coroinhas auxiliando o sacerdote na hora da missa no altar. São questões que ainda dá pano para muitas discussões nos dias atuais. Mas vamos lá. Primeiro, a proibição do canto das mulheres não foi algo unânime entre os primeiros cristãos. Havia alguns bispos que aceitavam. Então a gente pode dizer que ela foi, de certa forma, uma proibição regional em alguns lugares, em algumas dioceses. É uma proibição que teve efeitos apenas em algumas regiões e em alguns períodos de tempo. Em determinados momentos se permitia, em determinados momentos não. Nos dias atuais, se eu não me engano, desde 1928, desde a Constituição Apostólica de Divini Cultis, de 1928, que as mulheres podem cantar dos grupos do coral. Mas a gente deu um exemplo ainda no coro da Capela Sistina até hoje.
Assistam lá as missas celebradas pelo Papa. O coral tem homens e meninos. Vocês não vão encontrar mulheres integrando o coral. A tradição vem desse período ainda, da maneira antiga de se organizarem os coros na igreja. Os meninos cantam a parte do soprano e do contralto. Mas vamos lá. Por que proibiam o canto das mulheres? Por dois motivos. Primeiro, a atitude dos hereges. E eu vou explicar agora. E segundo, os costumes pagãos. Vamos lá. O que é que os padres da igreja diziam? Tem o autor aqui do Canto Cristão da Tradição Primitiva, ele diz o seguinte: dos 2 primeiros séculos, nada ouvimos a respeito da participação das mulheres no canto da Assembleia. Não existe escrito nenhum nos 2 primeiros séculos. E, no entanto, podemos afirmar com segurança que elas tomavam parte neles. Ele diz isso. Certamente as mulheres cantavam na Assembleia. Na Assembleia. Sua exclusão teria constituído uma flagrante contradição com a unidade de voz e de espírito da Assembleia Litúrgica tão insistentemente pregada pelos padres. Não parece ser um contrassenso, não? Não falavam de ricos e pobres, livres e escravos, homens e mulheres, todos unidos em uma só voz. E por que as mulheres não podem cantar? Então parece ser algo meio estranho. Pode-se afirmar, de um modo geral, que enquanto a execução do canto cristão permaneceu sendo puramente responsorial, lembra que Santo Ambrósio foi quem seria o canto responsorial? Que as pessoas participavam com o refrão? Então, o autor aqui diz que enquanto era muito comum o uso do canto de modo responsorial, todos os fiéis, sem distinção de idade nem de sexo, uniam conjuntamente suas vozes na resposta ao solo ou ao salmista. A coisa começa a se complicar mais na frente. Por exemplo, Isidoro de Pelusa, ele mostra-se claramente contrário ao canto litúrgico das mulheres. O que é que ele vai dizer? E depois, ele reconhece nos escritos dele que os apóstolos haviam permitido as mulheres cantarem na igreja. Na visão dele, os apóstolos haviam permitido que as mulheres cantassem na igreja, seguindo uma sábia norma, ou seja, para evitar conversas inconvenientes durante o culto. Ele diz o seguinte: os apóstolos devem ter permitido que as mulheres cantassem na igreja. Sabe por quê? Para evitar a conversa durante o culto. Então, se as mulheres estavam ocupadas com o canto, não iriam ficar conversando. E aí, ele afirma que a situação mudou, porque nos tempos dele, o canto das mulheres tinha se convertido em uma ocasião de pecado. E por esse motivo, a partir dos dias dele lá, ele proibia que as mulheres passassem a cantar na igreja. Por que o canto das mulheres se tornou uma ocasião de pecado? Vamos lá. No entanto, não só ele, aí a gente vai encontrar algumas outras proibições. O concílio de Auxerre, se não me engano, deve ser essa pronúncia aqui, no ano de 578, proibiu de uma forma geral o canto das moças jovens na igreja. Ou seja, as de mais idade podiam cantar, mas as jovens ficaram proibidas a partir desse concílio lá, o concílio regional, no ano de 578. Mas bem, quais poderiam ser as razões? Diversas foram, né? Mas principalmente essas duas aqui. É interessante notar que os hereges, de modo geral, aquelas heresias lá dos primeiros séculos, o arianismo, né, o donatismo, sempre os grupos de hereges que adotavam determinada corrente herética, justamente porque o canto das mulheres na igreja era algo bastante controverso, assim, em algumas situações não era aceito. Para começar, eles formavam logo um coral de mulheres, né? Para contrapor a igreja católica, faziam logo um coro de mulheres. E aí, o canto das mulheres passou, durante um bom tempo, a estar associado ao canto dos hereges, né? Dizem que Ário fez um coral só de mulheres, para cantar a doutrina deles, os cânticos que transmitiam os ensinamentos heréticos dele. Também os hereges Bardesano e Harmônio mandavam coros de mulheres interpretar seus hinos. Aí teve um santo católico, o Santo Efraim, que disse o seguinte: ele fez um coro de mulheres que está cantando as heresias, vou fazer um coral de mulheres também para cantar melhor que o coral deles e cantar a verdadeira doutrina. Santo Efraim fez um coro de mulheres. Né?
Isso se a gente acreditar no biógrafo anônimo dele, né? É um biógrafo dele que diz lá que ele fez um coro de mulheres para fazer uma contraposição ao coral dos hereges. Nós temos a vida de Santo Efrem no nosso site, lá, estudojacksonguerreiro.org, que está traduzindo os verbos da Enciclopédia Católica. Né? Então, no dia de Santo Efrem, a gente publicou essa biografia dele. Muito bom. Então, no entanto, a participação feminina do canto na liturgia cristã nunca foi unânime na igreja. Sempre houveram controvérsias. Alguém aceitava aqui, alguém incentivava ali, outros lembravam que São Paulo dizia que as mulheres tinham que ficar caladas na igreja, né? Mas o fato é que os motivos foram esses: a atitude dos hereges e os costumes pagãos. Predominava o canto das mulheres nas liturgias pagãs, nas liturgias em que se prestava culto aos deuses gregos, aos deuses do Império Romano. Mesmo no folclore, na mitologia, se via o canto da mulher como algo perigoso. Conhece a história lá de Ulisses? Ulisses que lutou na guerra de Troia, e quando está voltando para a sua ilha, onde ele reinava, por ter entrado numa briguinha lá com Poseidon, o deus dos mares, Poseidon não queria deixar ele voltar para casa, e ele ficou, se não me engano, 19 anos vagando aí pelos mares. E ele tinha que passar por uma ilha que era habitada por sereias. E todo mundo sabia que o canto das sereias era maravilhoso, mas sedutor, e levava os marinheiros à morte. Então o que é que Ulisses fez? Se pediu que amarrassem ele no mastro da embarcação, tampou, mandou toda a embarcação tampar os ouvidos com cera. Todo mundo aí tampa os ouvidos, mandou os marinheiros todos tampar os ouvidos com cera. Ele queria ouvir o canto da sereia. O problema é que quando ouvia o canto da sereia, os homens ficavam tão encantados, tão seduzidos, que arremessavam as embarcações dos rocheiros, nas pedras, despedaçavam os barcos e morria todo mundo afogado. Ou seja, era um canto que levava para a morte. Então Ulisses o que é que faz? Mandou tampar os ouvidos de todos os marinheiros com cera e mandou amarrarem ele no mastro. E aí ele dizia: olha, só quando a gente estiver bem longe daqui, vocês me desamarrem. E aí pronto, quando passou pelas ilhas das sereias, só Ulisses pôde ouvir o canto sedutor, o canto mágico das sereias. Os marinheiros continuaram normalmente remando, passaram por lá tranquilo, e ele gritando desesperado para soltarem ele, e ninguém dava ouvidos a ele. Quando já estavam bem longe, soltaram isso. Então, mesmo na mitologia, o canto feminino sempre guardou algo é interpretado como algo sedutor. E os hereges exploravam isso para seduzir as pessoas, os cristãos, para que os cristãos abandonassem essa doutrina e seguissem o seu grupo. Era muito comum os hereges utilizarem o canto das mulheres em corais. Certamente esses são os dois motivos porque o canto coral, com a presença das mulheres, foi proibido em alguns lugares e em alguns tempos. Essa é a resposta. Não é machismo nenhum, não, viu? Essa é a única resposta que podemos dar. O cântico novo, e a gente vai concluir agora. Cantai ao Senhor um cântico novo. Para os primeiros cristãos, cantar o cântico novo não é simplesmente uma letra nova que alguém compôs. O canto também tem uma dimensão escatológica. Lembram que São Paulo fala em vestivos do homem novo? Da necessidade de nos tornarmos um homem novo? Um homem novo canta de maneira nova. Um homem novo que ressuscitou, morreu com Cristo, ressuscitou com Ele, canta um cântico novo. É esse o sentido. O cântico novo é aquele canto que será entoado pelos fiéis que foram redimidos, que foram salvos pelo Cordeiro, que foi imolado. É este o sentido do cântico novo, é assim que os primeiros cristãos o entendem. Então vamos lá, alguns pontos que tratam dessa questão escatológica do canto. Como os primeiros cristãos viam essa dimensão na música cristã. O canto da Assembleia Cristã não será unicamente uma imitação do canto celeste dos anjos, mas será ele considerado como uma real participação nele. É real. Os primeiros cristãos, quando entoavam seus hinos, tinham consciência de que estavam participando do canto dos anjos. Naquele momento, eles já estavam participando também do canto celeste. Os padres afirmam com frequência que no canto cristão tomam parte também os anjos. Outras vezes dirão que é o povo cristão que se une ao canto e ao louvor angélico. Como eu já disse, isso fica claro ainda na liturgia de hoje, quando o padre nos convida a cantar o canto do santo na missa.
o ser humano, como se vê no diálogo inicial do prefácio, o Senhor esteja convosco e com teu espírito, né? Ele está no meio de nós, né? O Senhor esteja convosco, ele está corações ao alto, o nosso coração está em Deus, né? Demos glória ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Então, o ser humano, como se vê no diálogo inicial do prefácio, é convidado a louvar o Senhor, enquanto a natureza angélica existe como puro louvor a Deus. Os anjos já executam um puro louvor a Deus. O ser humano é convidado a se associar a esse louvor dos anjos. Na realidade, o louvor dos humanos não é mais que um acréscimo ao louvor perene dos anjos. Que honra, né? Cantar junto com os anjos. E a gente canta na missa de qualquer jeito, né? Não preste atenção a essa dimensão que era tão bem presente na maneira como os primeiros cristãos viam o canto. Então o ser humano será igual aos anjos. Lembra que o próprio Jesus diz isso em relação à questão do casamento? Alguém pergunta lá, teve um homem que foi casado com a mulher, aí ele morreu, ela casou com o irmão dele, que morreu também, ela casou com outro, ela foi esposa de todos os 7 irmãos. E no reino de Deus, ela vai ser casada com quem? Cristo disse que serão como os anjos. Também nesse sentido do canto. Então, ela não vai ser esposa de ninguém, né? Porque todos seremos como os anjos, não irão se dar em casamento. Então, o ser humano será igual aos anjos, pois, como diz Santo Atanásio, o grande Atanásio, aqueles que realizam um mesmo ofício devem ter também a mesma dignidade. Ou seja, se os anjos cantam, e a gente canta junto com eles, realizamos o mesmo ofício, teremos a mesma dignidade que eles. E o ser humano, assim se diz, realizará, como os anjos e em companhia deles, um louvor perfeito e contínuo. Vou fazer um parênteses aqui só para mostrar a vocês algo interessante. É uma gravura feita por Rafael. Nessa gravura aparece alguns santos aí. Rafael, pintor renascentista. Santa Cecília, padroeira dos músicos, traz um órgão portátil, pequenininho, né, de alguns tubos aqui. São João, evangelista, a gente sabe que é São João porque está a águia aqui aos pés dele, a águia que simboliza esse evangelista. São Paulo, espada, as escrituras. Santo Agostinho e Santa Maria Madalena, que aqui aparece com o vaso na mão, lembrando aquela passagem que alguns dizem ser ter ocorrido com Maria Madalena, em que uma mulher lavou os pés de Jesus com perfume e enxugou com os cabelos. São esses os santos que estão aí. Vejam que interessante. Santa Cecília está com o olhar voltado para o céu. O que é que tem no céu? Os anjos cantando. Está lá o coral cantando, muito bonitinho. Só que Rafael quis expressar mais algo nessa pintura. Temos um instrumento musical aqui, né? São Paulo, para onde olha? Para o chão, né? O que é que tem lá no chão? Conseguem ver o que é que tem aí no chão? Tem um pandeiro aqui. Tem uns pratos aqui. Tem uma espécie de uma rabeca aqui quebrada, né? Um triângulo. Tem alguns instrumentos de uso profano aqui, quebrados e jogados ao chão. São Paulo olha para eles, né? Mas o órgão está nas mãos de Santa Cecília, como um instrumento a ser adotado no canto cristão. O instrumento próprio do uso cristão. Os instrumentos profanos, todos jogados ao chão. Nessa pintura ele mostra justamente essa questão da superioridade do canto cristão para os cristãos, do desprezo que se deve ter para com a música profana, né? Espaço nenhum aos instrumentos profanos, apenas o órgão na mão de Santa Cecília. Continuando. Santa Cecília já contempla esse cantar com os anjos, né? Que se dará após a parousia, após a vinda de Cristo, se dará quando Cristo retornar, para pôr um fim na nossa história, mas que já se dá também de maneira real, mística, não apenas simbólica, quando eu participo do canto na celebração eucarística. Quando eu participo do canto litúrgico, eu estou me somando aos anjos.
E a gente precisa redescobrir essa dimensão, porque aí talvez a gente passe a dar mais importância ao canto nas nossas liturgias. Então, concluindo aqui, como disse o Atanásio, o homem realizará com os anjos e em companhia deles um louvor perfeito e contínuo. Continuando. Não é exclusivo do livro do Apocalipse o pensamento da existência de cantos litúrgicos no céu. Não é só o livro do Apocalipse que existe. A ideia era familiar para a tradição judaica e terá também um lugar em toda a literatura patrística. Todos os padres da igreja vão falar dessa questão. O ofício do ser humano no céu será cantar a Deus incessantemente como os anjos. O condenado receberá como castigo o fechamento de sua boca. Não poderá cantar hinos de louvor a Deus. Em vários escritos dos primeiros padres da igreja, ele diz que um dos grandes tormentos dos condenados ao inferno é não poder cantar os louvores a Deus. A conexão entre o canto da terra e o louvor do céu foi considerada de uma forma muito especial por Santo Agostinho, ao tratar do Aleluia Pascal. Cantar o Aleluia de Santo Agostinho, aquele Aleluia longo que o padre canta, na Vigília Pascal. Cantar o Aleluia na terra é uma preparação e como que o próprio começo de nossa vida escatológica. Vejam que importância o canto cristão tem. Eu já começo a viver o céu ao cantar o canto na liturgia. O próprio fato de que o canto litúrgico tenha sido considerado como o símbolo mais adequado para transcrever a realidade do além, que ainda permanece oculta e misteriosa para o homem, mas que é crida e esperada como vida plenamente feliz e perfeita, supõe nos autores que usam do símbolo uma alta valorização espiritual do canto, concretamente como canto litúrgico cristão. Supõe neles uma experiência pessoal do canto comunitário. A gente supõe que esses autores vivenciaram o canto de suas comunidades, Supõe neles uma experiência pessoal do canto comunitário de uma profunda realidade espiritual, ou pelo menos uma alta estima de seus valores espirituais transmitida pela tradição comum. Vejam a importância que os primeiros cristãos davam ao canto. Infelizmente nós perdemos essa dimensão. E a música hoje em dia, que é executada nos templos, em nada difere das músicas que é executada fora dos templos, hoje em dia. Tudo que cantam fora da igreja, estão cantando dentro da igreja. Aí tem gente que diz, mas a letra, às vezes eles pegam uma melodia lá, mas fala de Jesus. Como se isso resolvesse tudo. Não adianta estar cantando, vai sacudir, vai abalar quando o meu Jesus passar. Uma melodia profana. O hino do Flamengo tem o Ai Jesus no meio. O hino do Flamengo tem o Ai Jesus no meio. Tem o Ai Jesus no meio. Pois é. No Fla-Flu é o Ai Jesus. Então, infelizmente, parece que perdemos a conexão com a raiz do canto cristão. Parece que a música executada hoje não tem nada a ver com a maneira como os cristãos viam o canto, a importância que era dada ao canto, a importância que a música, até a função escatológica que o canto tinha, até na teologia cristã. A música não é mais tão valorizada como no passado. Infelizmente, hoje em dia, aqueles que se dedicam à música, na maioria das vezes, fazem da igreja um palco para mostrar os seus dotes artísticos. Ele quer se apresentar, às vezes é um artista péssimo, sofrível, e aí o que é que ele faz? Pelo menos na igreja tem público garantido. Ele sabe que talvez fora da igreja não fosse fazer sucesso, mas toda a missa que ele for tocar, o povo é obrigado a estar lá, ninguém vai abandonar o show dele. E aí fazem da missa o seu showzinho particular. Não era assim que os primeiros cristãos viam a música. Por exemplo, eu acredito que seria inconcebível, nos primeiros séculos, a ideia, por exemplo, de um sacerdote artista fazendo show de música. Eu creio que jamais eles iriam compreender uma situação dessa. Até porque eles sempre entendiam que o canto deve ser sempre um louvor a Deus. E nunca uma maneira da pessoa se promover artisticamente. Isso passava, nem se passava pela cabeça deles. E aí eu concluo com o lema dos Templários, que deveria ser o lema de todo aquele que se dedica à música cristã, ao canto cristão. Non nobis domine, non nobis,
Set nomine tuum da glória. Alguém se arrisca a traduzir? Não a nós, Senhor, não a nós, mas para a glória do teu nome. Esse deveria ser o lema de todo aquele que se dedica a trabalhar com liturgia. Não fazer nada para a sua glória, para a sua vanglória, mas pensando apenas na glória do nome de Deus. É essa a única função que tem o verdadeiro culto cristão, prestar louvores a Deus. E aqui encerro, eu agradeço a presença de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.